Muito bem, Kátia, querida, quando você puder começar. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Canto 1, capítulo 8, Orações da Rainha Kuti e Salvação de Praktite. Verso 21. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, o garotinho de Nanda e dos outros vaqueiros de Vrindavana, e o vivificador das vacas e dos sentidos. Verso 22. Minhas respeitosas reverências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que está sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão cravados com flores de lótus. Repetindo, verso 21. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, o garotinho de Nanda, e dos outros vaqueiros de Vrindavani, e o vivificador das vacas e dos sentidos. Verso 22. Minhas respeitosas reverências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com a depressão semelhante a uma flor de lótus, que estás sempre decorado com guirlanda de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus, e os pés estão cravados com flores de lótus. Hare Krishna, gratidão. Gratidão, Kátia, muito obrigada. Vamos aqui às referências também. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya. Chaksuram Militam Gyanata Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, vou ler no sânscrito. O verso 21. Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nanda Gopa Kumara Ya Govindaya Namo Namaha. Verso 22. Namah Panjakanabhaya Namah Pankaja Maline Namah Pankaja Netraya Namaste Pankajan Graye. Hare Krishna. Muito bem, então, vamos lá. Nós estamos aqui no verso 21, né? Onde a rainha Kunti, que é tia de Krishna, ela está oferecendo reverências ao Senhor Supremo, que ela entendeu que Krishna era a suprema personalidade de Deus, que era o sobrinho dela, né? Então, ela está alguns versos já, né, que a gente já tem falado sobre isso, prestando essas reverências, mas nesse verso aqui, ela já começa a ficar mais íntima, assim, já falar com mais intimidade, né? Deixar-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou filho de Vasudeva, que era o irmão dela, o prazer de Devaki, que era a mãe, né, de Krishna, a mãe biológica, a criança de Nanda, que foi o que criou, né? Nanda Maharaja criou, e dos outros vaqueiros de Vrindavani.
e o vivificador das vacas e dos sentidos. Então, ela já incluiu aqui toda a família, né? Yashoda, Deva, que é Vasudeva, Nanda. Então, esse verso é muito bonito, né? É uma joia mesmo. Ele revela como Krishna, mesmo assim, né, sendo o Senhor do universo, ele escolheu se manifestar como uma criança comum, criada por Nanda Maharaja e Mãe Yashoda, lá no meio das vaquinhas, com os pastores, nas brincadeiras inocentes, né, de Vrindavana. E aí ele escolheu, né, que em vez de viver como um príncipe inacessível, né, ele quis nos mostrar a sua intimidade. E aí também, mostrando para a gente, ele nos deu uma amostra da Vrindavana original, a Vrindavana transcendental, que existe eternamente lá em Krishnaloka. E também nos presenteou aqui com Bhumi Vrindavana, que é essa manifestação aqui nesse nosso mundo físico, dessa morada divina que está lá na Índia. Então, a gente pode pegar um avião e ir até lá, em Bhumi Vrindavana. E aqui também eu vou falar um pouco sobre o que é, né, Bhumi. Bhumi pode ser o nome de um lugar, né? Não é apenas assim, como terra, né? É um conceito que significa aquela que sustenta a existência, né? É o solo, é o fundamento da nossa vida física aqui, nesse mundo dito material. Então, Bhumi Vrindavana é as terras de Vrindavana, aqui, nesse planeta Terra, Bhumi, que ele também, o planeta Terra também é chamado de Bhumi. Mas também Bhumi, existe Bhumi Devi, que é uma entidade viva, consciente, que é a deidade da Terra, uma expansão de Lakshmi Devi, e que ela também participa dos passatempos divinos, e também pede proteção quando o Dharma está ameaçado. Então, Bhumi Devi, essa deidade que se manifesta aqui, que é da Terra, ela acolheu também Krishna, né, em Vrindavana, na Bhumi Vrindavana. E o Vrindavana, ao se manifestar aqui nesse planeta, torna-se Vrajabhumi. Vrajabhumi quer dizer a terra de Krishna. E esse local de Vrindavana, que é também descrita como Chintamani Dhamma. Chintamani Dhamma. É muito bonito isso. Eu hoje resolvi falar de Vrindavana porque esse verso me tocou muito. Então, Chintamani, na tradição védica, quer dizer uma joia transcendental, que é uma joia que ela não realiza desejos materiais como riqueza, fama, enfim. Ela realiza os desejos mais profundos da nossa alma, aqueles que nascem do coração de um devoto puro. Então, tem um verso no Brahma Samhita que diz: Vrindavana, onde as moradas são feitas de Chintamani, cercadas por árvores dos desejos. Então, Vrindavana é uma dimensão espiritual. Mesmo aqui, essa Bhumi Vrindavana, quem vai lá, né, com o coração puro, querendo realizar os seus desejos mais profundos de alma, consegue entender que lá, cada árvore, cada som, cada grãozinho de poeira que você pisa da terra, andando, fazendo lá o pariksha de Govardhana, tudo ali
está impregnado da consciência de Krishna, da consciência divina. Tudo em Vrindavana remete ao amor entre Krishna e seus devotos. E aí, quem é devoto assim, né, um devoto puro de Krishna, que entra em Vrindavana com coração puro, é dito que tem seus desejos espirituais realizados, de ver Krishna, de servir Radharani e experimentar o êxtase de Bhakti. E lá também o ambiente é muito vivo, assim, consciente. As vacas também em Vrindavana são descritas como Chintamanis vivas. Então, quem vai a Vrindavana e visita lá, eles têm lá os lugares, nas vacas, eu nunca vi vacas tão lindas. Então, elas são Chintamanis vivas, essa joia preciosa. E elas respondem ao som da flauta de Krishna. E até os rios, né, como o Yamuna, são personificados e também participam dos passatempos divinos. Então, Vrajabhumi, que é Vrindavana, é considerada superior até mesmo aos planetas Vaikunta, onde os reinos do Senhor Vishnu. Porque ali Krishna se manifesta com a sua forma mais íntima, mais doce e mais acessível. Então, a rainha Kunti, a manifestação de Krishna que ela mais sente afinidade é justamente essa, porque ele, né, está ali, acessível a todos. E é nesse contexto que a rainha Kunti chama o Krishna de vivificador das vacas e dos sentidos, que está aí no final do primeiro verso, do verso 21. Então, lá na frente do Srimad Bhagavatam, no canto 10, que é capítulo 84, no verso 37, tem um verso assim, que é bem parecido com esse primeiro verso que a gente leu. Namo Brahmanya Devaya Go, Brahmana Hitaya Cha, Jagadjitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Essa também é uma glorificação a Krishna, que então diz que Krishna é o senhor dos Brahmanes, os sábios espirituais, o benfeitor das vacas, o benfeitor de todo o universo, e Govinda, aquele que dá prazer aos sentidos e às vacas. Então, na tradição védica, as vacas são vistas como a mãe da sociedade, a mãe da humanidade, porque elas nutrem, elas sustentam e elas simbolizam o Dharma. E Krishna, como Govinda, é o protetor das vacas. E ele é o vivificador das vacas. Então, ser o vivificador das vacas é a fonte da vida, da proteção, da bem-aventurança, é purificador de tudo que é puro e devocional. E Krishna, como vivificador dos sentidos, é que os sentidos podem nos aprisionar quando eles estão voltados para o mundo material, mas eles também podem libertar quando são usados no serviço devocional. Então, Krishna é aquele que dá prazer aos sentidos, mas não no sentido mundano que a gente está acostumado. Ele oferece o prazer transcendental. Quando a gente usa a nossa visão, os nossos olhos para ver sua forma, os nossos ouvidos para ouvir seus nomes, a nossa voz para cantar o Mahamantra, aí os nossos sentidos se purificam muito, eles se iluminam. Então, dizer que Krishna é o vivificador é afirmar que ele é o Senhor Supremo que anima tudo, né? Põe vida em tudo. Ele é o princípio da devoção. Ele nutre e sustenta tanto o mundo
espiritual, quanto essa simulação que a gente vive aqui, né? Esse mundo que a gente chamado de mundo material. E então Krishna, né, transforma o ordinário em sagrado. Então, quando a gente tem os nossos olhos para ver a forma, os nossos ouvidos para ouvir e a nossa fala para cantar, ele está transformando o ordinário em sagrado. E ele é o vaqueirinho de Vrindavan, mas também é o Senhor de todos os universos. Ele é o filho de Devaki e o prazer de mãe Yashoda. Ele é o protetor das vacas, o guia dos brahmanes, o amigo dos devotos e o vivificador da nossa alma. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Hare Krishna.